Olá, eu sou José Carlos Barbieri, reitor do Centro Universitário Cidade Verde e também atual presidente da ACIM, Associação Comercial e Empresarial aqui de Maringá. E hoje estamos começando mais um podcast Poder e Educação. E hoje estamos recebendo uma das principais lideranças jovens do associativismo do Brasil, com certeza. Ele é empresário, ele foi presidente da Associação Comercial e Empresarial de Maringá, também presidente do COPEGEM, Conselho Permanente dos Jovens Empresários de Maringá, esteve também à frente da Sociedade Rural Jovem aqui da nossa cidade, e é uma história marcada por coragem, por empreender desde muito cedo. Ele é um entusiasta da representatividade empresarial, dos núcleos setoriais, que já vamos conhecer o que é aqui na nossa cidade, e também da formação de ecossistemas, que são ecossistemas de desenvolvimento regional. Estamos falando de Michel Felipe Soares. O Michel é advogado e também administrador. Além disto, é empresário no setor de segurança eletrônica, fundador da Patrimônio Monitoramento e também da Altec Rastreamento. Foi eleito Jovem Empreendedor do Ano de 2011 e ainda iniciou a sua trajetória muito cedo, consolidando como um líder do associativismo empresarial. Ocupou a presidência da ACIM por 2 gestões, onde fortaleceu a atuação de núcleos setoriais e representou a cidade em eventos nacionais e também internacionais, como em Paris, durante a apresentação do case da entidade, que fez como a cidade fosse conhecida por um projeto lá na All Invest, da União Europeia. Também atuou na Sociedade Rural Jovem, no Civamar, e coordena iniciativas que conectam empresários, poder público e instituições de ensino. Também atua como professor de pós-graduação, sempre com foco no desenvolvimento sustentável da nossa cidade. Além de tudo isso, Michel é alguém que inspira pelo exemplo de atuação coletiva e estratégica em favor da cidade de Maringá. Michel Felipe, seja muito bem-vindo a mais esse episódio do nosso podcast Poder e Educação. É um prazer estar aqui com vocês hoje, professor Barbieri, nesse episódio da UniCV. E eu digo, tá aqui nesse momento, ele tem 2 grandes representatividades. Uma que você foi de fato meu professor, muitas pessoas ainda não sabem disso, mas você foi meu professor ainda no ensino médio. E depois nós tivemos o prazer de conviver no associativismo, e temos aí uma longa amizade nessa caminhada do associativismo juntos. Pois é, eu fui teu professor em 1996 ou 97? 97. 97. E foi, claro, estar à frente de uma sala de aula, eu sempre falo isso para muitas pessoas, foi ali que comecei o empreendedorismo, porque quando você faz uma gestão de uma sala de aula, você já começa a ter noção do que é fazer uma gestão de uma empresa, porque naquela época a tua sala devia ter mais ou menos 150 alunos. Era por aí mesmo, a turma era grande. Então você imagina uma sala com 150 alunos, quase todos na mesma idade, mas de famílias diferentes e raças diferentes, torcendo por times diferentes, você recém-chegado do Rio de Janeiro, vindo aqui pro norte e noroeste do Paraná, onde a tua família já tinha laços, Foi sempre, posso dizer para você que sempre é prazeroso reencontrar alunos fazendo sucesso, mais ainda. Obrigado. Eu digo, o professor ele tem um papel muito importante na vida das pessoas, porque ele não dá só a educação formal. Ele dá o exemplo, ele dá a experiência de vida, ele influencia diretamente os jovens, ou qualquer pessoa, seja jovem, seja com a idade um pouco mais avançada, quem estiver numa sala de aula, ele vê a figura do professor como um exemplo. E deve ser assim, porque ali está procurando transmitir um conteúdo. E quando você está na sala de aula, agora eu dou aula no MBA, existe uma reciprocidade de conhecimento, porque também a gente acaba ganhando muito também do conhecimento do aluno. Essa troca ela é muito importante, ela é muito prazerosa de fato, porque ao transmitir conhecimento você vê que está deixando um legado. E é até por isso que eu ainda dou aula, eu dou essa aula para MBA especificamente porque eu gosto da expectativa de deixar um legado, que eu estou agregando algo na vida de uma pessoa. Esse é o único motivo que eu dou aula no MBA, porque minha agenda é bem complicada, mas eu mantenho isso por causa dessa sementinha que eu vou plantando nas pessoas ali. Como você plantou quando foi meu professor no ensino médio e vai sendo criado de todos os meus professores que estiveram nessa nossa caminhada. É um belo ofício, sabe? Você planta
e você vai ver depois de alguns anos o que você plantou foi muito bem regado, porque a família, os outros professores, a graduação, e você encontra pessoas e fala, nossa, eu fiz parte, eu ajudei um pouquinho, bem pouquinho, mas eu ajudei a chegar onde essa pessoa está. Realmente, que legal que você está, né, em sala de aula. Michel, fala um pouquinho agora da sua trajetória e também do empreendedorismo. Você começou muito jovem no mundo dos negócios, já aos 16 anos, né, atuava na empresa da família. O que te motivou a empreender tão cedo e como foi essa construção dos 16 anos até agora? Quando eu comecei a trabalhar na empresa familiar com 16 anos de idade, eu trabalhei em diversos setores da companhia, então, apesar de ser uma empresa familiar, eu não entrei já na gerência, eu entrei realmente nos cargos, né, de aprendizado mesmo, para aprender a função. Então, fui como auxiliar de escritório de oficina, auxiliar de recepção, auxiliar de estoque, e fui aí galgando os cargos, aprendendo, né, fazendo os cursos, até chegar à gerência de time. E aí, de 21 para 22 anos, estava já ainda fazendo a faculdade de Direito, já fazia a faculdade de Administração, que eu fazia as duas faculdades simultaneamente, e trabalhava. E eu optei em falar, eu quero ser dono do meu próprio negócio, né? Eu não quero ser um sucessor, eu quero ser um empresário, um empreendedor. Quero mostrar que eu venço pelo meu próprio esforço, pelo meu próprio mérito. E aí, quando estava com 21 anos, eu resolvi que abrir minha empresa. E ali de 21 para 22, abri a Patrimônio, no ano de 2002. Atuando na área de segurança eletrônica. No início nós éramos representantes na área de rastreamento veicular. Na sequência nós abrimos a área de segurança patrimonial. E aí nós fomos crescendo nesse segmento. Então eu fui tendo sempre uma vida assim, paralela, né, do meu trabalho associativista, né, também a falar, porque foi também em 2002 que eu entrei no Copegem, no Conselho do Jovem Empresário, como conselheiro. Então na hora que eu fui empreender foi quando eu fui também entrar no Copegem. E aí fui muito ativo, né? Seja no associativismo, como também no desenvolvimento das minhas empresas. E nesse desenvolvimento das empresas, né, eu vou criar aqui agora um paralelo da parte do desenvolvimento empresarial. Então, em 2002, eu criei a Patrimônio, né, a gente aí passou a ter essa atuação no segmento de segurança patrimonial, né, com monitoramento de alarmes, né, venda de equipamentos, instalação de equipamentos. Atingimos vários prêmios. Já em 2006 já éramos certificados ISO 9001. Em 2006 nós já tínhamos ganho um prêmio de empresa referência do comércio em Maringá. Em 2009 ganhamos o prêmio o prêmio Paraná Competitivo, né, ganhando na área de qualidade, né, avaliado pelo Sebrae, onde tinham quase 4.000 participantes. Nós fomos os primeiros colocados. Em 2010 já fomos eleitos melhor empresa em gestão da qualidade na categoria MPE, né, Micro e Pequenas Empresas Nacional. Foi um prêmio que era dado pela Fundação Nacional da Qualidade, o Sebrae, e o Movimento Brasil Competitivo, que eram grandes empresas, né, nacionais que apoiavam esse evento. A gente até recebeu a premiação lá em Brasília. Então, fomos tendo sempre uma trajetória na empresa de crescimento, mas sempre baseada, né, sustentada com muito planejamento, com muita preocupação na qualidade do serviço prestado, na entrega para o nosso cliente, numa gestão por indicadores. Então, a gente falava assim, Michel, em 2002 era eu e uma estagiária na empresa. Então, era isso também do meu time. Eu estava na sala de aula estudando, fazendo faculdade, eu tinha uma estagiária na empresa e eu no celular trabalhando simultaneamente. Então, essa foi a rotina do início da Patrimônio. Em 2004, nós tínhamos 5, 6 colaboradores, quando eu optei em fazer o início do processo de certificação ISO 9001 que nós acabamos obtendo em 2006. Falei assim, mas por que você vai colocar uma certificação ISO numa empresa de 5 colaboradores? Olha o custo, né? Contratar uma consultoria, implantar, contratar as auditorias no ano seguinte. Porque sempre fui muito pautado em critérios de processo, de qualidade, de entrega. Eu nunca almejei ter uma empresa pequena, sempre foi ter uma empresa grande. E eu entendi que se eu quisesse ter uma empresa grande, se eu fosse fazendo tudo no braço, na mão, de uma maneira mais simples do dia a dia, só pelo feeling, sem ter um processo, como é que eu ia delegar? Como é que eu ia estruturar crescimento? Como é que eu ia estruturar? Se eu estou numa função hoje, eu faço tudo. Então, só tinha eu e uma estagiária. No dia seguinte, eu tinha um vendedor. 5, 6 meses depois, eu tinha mais um outro técnico. Daqui a mais 2 anos, eu tinha mais um na área técnica.
mas daqui a pouco eu tinha que ter um gerente. E como é que eu ia fazer essa gestão do conhecimento? Como é que eu ia saber que processo que ia ser feito no dia seguinte? Então, baseado nessa preocupação de crescer com escalabilidade, estruturado, aí a gente faz a organização de processos. Aí a gente busca uma certificação ISO, para quê? Porque a auditoria sempre nos busca estar melhorando. Então, essa preocupação veio não quando a empresa estava grande, quando ela estava pequenininha. Quando era eu e uma estagiária, com 5 funcionários, já tinha processo escrito no papel de todos os departamentos da empresa, porque senão eu não poderia crescer. E foi muito exitoso esse modelo. Tanto que ali em 2002 nós tivemos a Patrimônio, em 2009 entrou a Altec Rastreamento Veicular, em 2018 entrou a Easy Locadora de Veículos, em 2022 veio a Evence Construtora. Então a gente vem uma escala de abertura de novos negócios, de novas empresas. Hoje a gente tem mais de 400 colaboradores diretamente ligados às minhas empresas, fora as outras empresas que eu atuo, ou em conselho, ou até na função diretiva, mas que não foram empresas fundadas por mim. Essas que eu citei agora foram todas empresas fundadas por mim. Então, sempre muito ancorado em processo, em diretriz, planejamento, controle, ver o que está dando certo, o que está dando errado, correção de rumos, inovação, melhoria contínua, são alguns lemas que a gente sempre manteve no nosso caminhar. Perfeito. Para você que não é aqui de Maringá, porque nós estamos falando pelo nosso YouTube e também pela nossa rádio web, quando o Michel falou da empresa que iniciou na família, é uma revendedora da Volkswagen, é a Somaco. Quando ele falou do Copegem, o que é o Copegem? É o Conselho Permanente do Jovem Empresário, que está ligado à Associação Comercial. Michel, você falou da Patrimônio, você falou da Altec, e elas se destacam na área como monitoramento e rastreamento, né, de automóveis, que exigem confiança e inovação. Quais foram os principais desafios e aprendizagem que você teve nesse ramo até aqui? Eu digo uma coisa, a gente tem que atender às expectativas do cliente e muitas vezes entender o que ele não está conseguindo te traduzir, mas é uma necessidade dele. Então, quando eu entrei no ramo de segurança patrimonial, empresa pequenininha, já tinha grandes players no mercado. Hoje nós somos líderes na nossa cidade. Tínhamos que fazer bem feito, com qualidade, ok. Tinham outros que faziam também, não tinham certificação ISO, outros, né? Mas a gente sempre teve essa preocupação de certificação, mas não era isso que ia fazer o diferencial para o meu cliente comprar o meu produto. Ele precisava ter confiança. Então, sempre muita transparência no que eu vou entregar para o meu cliente. É um serviço prestado e, às vezes, as pessoas querem contratar algo com alguma ilusão. Eu sou um cara extremamente objetivo e prático. Se eu te prometer algo, eu vou entregar aquilo lá e com excelência. E é isso a nossa busca. Então, nós criamos, por exemplo, pacotes de atendimento de serviço para o cliente. E quando a gente entrou no mercado de segurança patrimonial, aí você tinha o alarme monitorado. Aí, meus concorrentes, todo mundo coloca que vai ligar para o cliente às 6 horas da tarde se não ligar o alarme do comércio. Só que tem comércio que não fecha às 6 horas da tarde. Fecha às 7, fecha às 8. Aí ele começa a ligar para aquele cliente que só vai fechar às 8, às 6, 6 e pouco da tarde. E aquele cliente fechou às 6, ficou no final da fila. Depois vai ligar depois de quanto tempo? Então a gente começou a entender. Naquela época a gente não tinha sistema de URAs automatizados que hoje nós temos, mas estamos falando de praticamente 20 anos atrás. 20 anos atrás, exatamente. Né? Estamos em 2025, né? Em 2002 surgiu a empresa e em 2005 nós já tínhamos a central própria de monitoramento. Então era todo mundo ligando. Aí você fala assim, se de repente tem 500 pessoas que não ligaram o alarme e você tem 2 atendentes para sair ligação simultaneamente, quanto tempo vai demorar para chegar no último? Um monte. Só que você estava ligando para quem não precisava e quem precisava você não estava ligando. Quando o cara já tinha chegado na casa dele, ele falou assim, não liguei o alarme da minha empresa, vou ter que voltar lá para ativar novamente. Aí a gente criou pacotes. Então tinha cliente que a gente ligava às 6 horas, aí tinha um outro que era um custo um pouco menor no meu pacote, que só ia controlar o acesso a partir das 8 horas da noite. O outro não queria que eu controlasse o acesso, então eu não precisava ligar, então o custo dele era um pouco menor. Então atendia a cada necessidade do cliente dentro da sua especificidade. Né? Um outro ponto importante, pessoas. Né? Então, sempre foi. Hoje é um problema achar pessoas no mercado de trabalho? Mas já vem há muito tempo esse problema de falta de mão de obra qualificada. Né? Não é de agora. Então, o processo de gestão do conhecimento, treinamento e capacitação do seu time é fundamental que ele ocorra rotineiramente. Então, desde que a gente era pequenininho, tinha um indicador de treinamento.
Então, se ela me chama em 2004, 2005, você tinha um indicador de treinamento com 5, 6 funcionários? Tinha. Porque se eu não estou mensurando, eu não consigo chegar daqui a 2, 3, 4, 5, 6 meses na frente e falar assim, por que meu time não está entregando da maneira adequada? Eu treinei ele corretamente? Eu orientei corretamente? Meus indicadores estão direcionando que eu estou melhorando de performance? Então, são cuidados que a gente tem que ter na gestão. Então, na área de segurança patrimonial, digo, entender a necessidade do seu cliente, ser transparente com ele, entregar o que você se propõe, né? Capacitação de time, qualificação da mão de obra, são coisas que vão fazer seu diferencial e vão permitir crescer. E a mesma técnica se aplica ao rastreamento veicular. E dentro desses mercados, a tecnologia vem. Inovação vem, que foi a sua segunda parte da pergunta. E aí você tem que estar sempre antenado. Tem que buscar informação, conhecimento. E aí você como gestor do negócio. Então, sou uma pessoa que está sempre procurando, está visitando feiras, não só do meu segmento, mas feiras de gestão, feiras de inovação, porque você tem que mudar seu mindset, abrir sua visão do mercado. Então, muitas vezes você vai pivotar o seu produto. Então, a gente criou, por exemplo, portaria virtual. Nós fomos pioneiros em Maringá com a portaria virtual. É um segmento que está crescendo demais. Sim. Né? Então, se você fica só no alarme monitorado, mas você tem uma outra linha muito próxima, que você tem uma capacidade enorme, que é um novo business. Então, nós criamos dentro da Patrimônio uma linha focada só em portaria virtual, com um time, inclusive, próprio de comercial e assim por diante. Então, você tem que ver oportunidades do mercado. A tecnologia vem para ajudar. Antigamente, a gente não tinha os apps para poder acionar e desacionar o alarme do cliente, como eu falei. Tinha que voltar na empresa dele para ligar o alarme. Sim. Hoje ele faz isso pelo app. Mas você quer personalizar o app para você entregar para aquele seu cliente uma experiência melhor. Então, a gente criou um app da Patrimônio. A gente não vai pegar um app de mercado geral para poder entregar para o meu cliente. É um app nosso para poder gerar mais valor agregado para o meu cliente. Para gerar diferencial que ele não vai ter no meu concorrente. Então, você tem que estar sempre buscando como eu vou me diferenciar. Tecnologia a nosso favor. E hoje é a era da inteligência artificial. Sim. Você falou de duas coisas muito importantes. Para você que quer abrir um negócio, ou se você já tem seu negócio, ele falou, primeiro são as pessoas que têm que estar se atualizando, têm que estar estudando, fazendo benchmarking, fazendo participações em feiras e tudo mais. E ele falou muito de processo, então pessoas e processo. E a tecnologia? A tecnologia é um meio, né? Ela é um meio para viabilizar tudo isso que você fez. Legal. Vamos falar um pouquinho de liderança e também associativismo. Você presidiu a Assim por 2 gestões, representou a entidade internacionalmente, né? Quais foram os seus pilares da sua liderança ali em relação a projetos e o que mais te orgulha por ter passado quase 5 anos à frente da Assim? Eu digo, para chegar nesses 5 anos, a gente tem uma trajetória. E essa trajetória ela foi calcada em conhecimento, experiências, e assim me deu essa experiência para chegar onde eu cheguei na sua presidência. Eu entrei no Copegem em 2002, em 2004 para 2005 eu fui presidente do Copegem, eu estava com 24 anos, e eu assumi o programa Empreender, na época com 7 núcleos, fizemos um trabalho forte de expansão do programa, chegamos a levar o Empreender da Ação Comercial a ser o maior programa Empreender do mundo. Então, em função disso, nós fomos convidados pela União Europeia para fazer essa palestra lá em Paris, porque o programa Empreender ele é considerado um dos melhores programas para desenvolvimento de micro e pequenas empresas e para perenidade, ou seja, para a permanência das empresas no mercado, que elas não se fechem, porque ganham competitividade as empresas que adentram no empreender. Então, ali você tem troca de experiências, você tem capacidade de fazer compras em conjunto, fazer marketing em conjunto, treinamentos para os seus times em conjunto, muitas vezes até fazem um branding em comum do núcleo para as empresas, ou seja, tem um ganho ali de escala muito grande, um ganho de produtividade das empresas pertencentes muito grande. Então, ali foi um aprendizado dentro do associativismo, né, vivenciando dentro do Conselho de Administração da Assim, vivenciando com grandes empresários, as experiências no Copegem, organização de eventos, liderança, né, pensar o coletivo, né, não pensar interesse individual, estar ali sempre pensando no coletivo, porque nós éramos todos voluntários. E a gente brinca que a gente foi picado por um mosquitinho do associativismo, que você gosta de estar ali. Você se doa, e se doa ali, realmente, você tem prazer de estar lá contribuindo para a comunidade. E o que você ganha em troca? Você ganha em troca experiência.
você troca amizades, né? Porque você acaba criando muitos amigos, né, nessa trajetória. E é algo muito gostoso, porque o voluntariado ele é muito gostoso, né? As pessoas pensam assim, pô, você vai se dedicar tanto tempo, o cara tem que ganhar alguma coisa. Não, você não precisa ganhar alguma coisa em dinheiro, né, recurso financeiro. Isso é o que menos importa ali. O que você precisa ali é ganhar experiência, né, é fazer seu networking e o sentimento pessoal de realização. Isso vale muito. Vale muito, vale demais, né? O sentimento de ver o seu trabalho reconhecido, né? Algo que você fez que contribuiu para a comunidade, isso te dá uma retribuição, uma satisfação pessoal que nenhum dinheiro paga. E é isso o voluntariado te dá, ele te propicia esse tipo de circunstância. Então a gente vê durante a Assim, né? Eu sou muito focado em gestão. Então uma das minhas metas quando eu entrei era fazer que nós fôssemos um modelo em excelência empresarial para que nossos associados pudessem replicar nas suas empresas, né? Nos nossos mais de 5 mil associados pudessem replicar nas suas empresas. Então, busquei colocar assim no modelo de excelência empresarial. Então, nós tivemos certificação ISO 9001, certificação GPTW, que é o Great Place to Work para as melhores empresas para se trabalhar, certificação de ODS, do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Colocamos grandes consultorias para sermos realmente um exemplo de modelo de gestão, né, com destaque, né, na gestão. Então, a gente conseguiu fazer esse modelo de gestão rodar muito bem. Somado a isso, nós enfrentamos, durante a presidência, a pandemia. E aí, algumas coisas foram muito marcantes. E você, Barbieri, esteve comigo em algum desses momentos, e um desses eu sei que você estava junto, porque você era do nosso comitê gestor. Quando me ligou, o secretário de saúde do município falou: todos os respiradores estão sendo ocupados agora de manhã. Isso era um sábado de manhã. Sábado de manhã, exatamente. Estava na chácara, na minha chácara. E aí falou, e tem um respirador em Londrina à venda. Vocês não conseguem dar um jeito de comprar pra gente? E aí nós tínhamos um desafio. Como fazer um pagamento no sábado? Outra coisa, é doação. A gente tinha que doar do nosso bolso. Porque nem o recurso da entidade podia ser utilizado nesse momento, porque eu tinha que fazer todo um critério de compras e eu não conseguia fazer isso no sábado. Eu liguei para o nosso comitê gestor, nós todos empresários, falando assim, pessoal, vamos agora comprar o respirador, porque hoje à tarde pode precisar. A gente se cotizou naquele momento, naquela manhã, e foi todo mundo mandando pix para o fornecedor. Na hora do almoço foi buscado aquele respirador, naquela tarde foi utilizado aquele respirador. Isso é um caso real e concreto. Exatamente. Naquele momento a gente salvou uma vida diretamente. E quantas vezes o respirador foi usado na sequência, a gente não sabe. E no final não foi só um respirador que nós compramos. Nós já tínhamos comprado, se eu não me engano, no total foram 16 ou 17 respiradores. Então já tínhamos comprado 15 ou 16, nós já tínhamos doado para a área pública. A maioria para o Hospital Universitário aqui de Maringá, né, onde nós não só doamos respiradores, nós doamos camas hospitalares, quase que leitos de UTIs completos nós doamos. Então foi assim, alguma das coisas que a gente consegue ter orgulho foi do que a gente conseguiu contribuir para a nossa sociedade, né? Que a gente conseguiu contribuir para a nossa comunidade. E essa contribuição não foi só minha, isso tem que ficar muito claro. Ela foi de todo um grupo, né, dos associados da Assim, das cooperativas locais na pandemia, porque as cooperativas locais ajudaram muito, né? Então isso é algo que a gente tem que sempre valorizar, né? As cooperativas, elas estão próximas da gente, né? E na necessidade elas são as primeiras a estender a mão. Então tem que valorizar esse tipo de movimento, que as cooperativas locais foram fundamentais. Quando a Assim lançou a captação de recursos para a doação de equipamentos hospitalares, de máscaras, né, de compra de respiradores, camas hospitalares, foi uma infinidade de coisas que nós compramos para fazer doação. Todas as entidades vieram junto conosco, as outras entidades associativas da nossa cidade também vieram, pessoas físicas vieram, as empresas contribuindo, né, a força do empresariado local contribuindo, e ao mesmo tempo o grupo técnico trabalhando para poder mostrar à prefeitura que podia abrir o comércio de maneira segura, que precisávamos fazer a reabertura parcial das atividades, porque as empresas precisavam sobreviver, precisavam pagar salários, as pessoas precisavam ter renda para poder comer no final do dia, né? Então foi uma situação muito difícil, e eu acho que no final tivemos bastante êxito, esse grupo de trabalho, né, que a gente conseguiu passar por esses momentos, inclusive com linhas de crédito, né? Até hoje eu me lembro, e aí eu vou ter que mencionar aqui esse parceiro, porque foi muito importante, foi o Banco Cicobi. O presidente do banco me ligou: Michel,
precisamos fazer alguma coisa. Eu estava pensando nisso, como é que as empresas vão sobreviver? Elas vão ter fluxo de caixa para pagar a conta do final do mês. Ali, naquele momento, a gente criou uma linha de crédito, numa ligação, onde nós atendemos mais de 2.100 empresas em microcréditos de R$50 mil, com 6 meses de carência, com taxa de juros de 0,5% ao mês fixa. Nossa. Com tudo fechado, a gente atendendo, abrindo conta e liberando crédito por telefone. Então, quantas empresas sobreviveram na nossa cidade? Mais de 2.000 num período de 40 e poucos dias, em plena pandemia. Que lá foi uma ação, assim, eu acho que foi extraordinária, né, que aconteceu, né, e envolveu ali a Noroeste Garantias, o Cicobi, a Assim, trabalhando todo mundo em conjunto, e a coisa aconteceu. Então, esse tipo de coisa que a gente vê, assim, se eu não tivesse tido aquele recurso naquele mês, eu não sabia como ia sobreviver, como é que ia pagar meu funcionário naquele mês, e ele ia sobreviver. Essa é a retribuição que a gente tem quando a gente está no associativismo. Olha, Michel, não tem como, né, para quem está nos ouvindo ou nos assistindo, eu estou hoje como presidente da Associação Comercial, sucedi o Michel. E quando ele falou que ele começou com o núcleo do empreender, que eram só 7 núcleos, ele deixou na gestão dele 80. Imagine, de 7 para 80. Então imagine a quantidade de empresas, pequenas empresas, microempreendedores que estão na associação comercial, que hoje corresponde a 25% dos associados. E ele deixou 5 mil associados. Está difícil manter esse número, principalmente porque as pessoas acabam tendo dificuldade em ver a importância do associativismo. Então o associativismo, que esse mosquitinho que o Michel falou, ele pica e realmente te faz nunca mais sair do associativismo. E nós temos que estimular essas pessoas a virem para o associativismo. Porque sozinho a gente vai até mais rápido, mas se a gente quiser ir mais longe, a gente tem que estar juntos. E o associativismo é isto que faz com que Maringá seja uma cidade de referência para todo o Brasil, né? Exatamente. E eu digo, a formação de jovens lideranças é a base de tudo isso. Eu saí do Copegem, você também saiu do Copegem. Exatamente. Hoje, se você pegar a sua diretoria na Assim, o teu primeiro vice saiu do Copegem, o seu segundo vice saiu do Copegem, né, o Conselho do Jovem Empresário, porque a formação de lideranças ela tem que ser uma constante. Porque o tempo passa, alguns momentos da vida você não vai conseguir mais se dedicar tanto ao associativismo, você já deu sua dose de contribuição e você tem que ser sucedido. E precisamos ter pessoas preparadas e que tenham esse espírito de coletividade, exatamente, esse espírito de doação dentro delas, a experiência de liderar, porque você lidera voluntários. Então você está lá com um time de voluntários, de grandes empresários na mesa. Às vezes empresários muito maiores do que você, e você está liderando ele, está passando tarefas, né? Porque a gente tem tarefas sendo cumpridas. Como é que você vai liderar esse time de grandes empresários? É porque todo mundo ali vê o bem maior. E existe uma preparação para você chegar lá. Essa experiência do voluntariado, do espírito da coletividade. Isso mesmo, Michel. E você deixou um grande legado, né? Estar após você, né, ser teu sucessor, você deixou um grande legado. A estrutura que você deixou na Associação Comercial realmente é referência. A gente tem recebido, você sabe, diversas missões. Hoje à tarde, por volta das 2h30, nós vamos receber o prefeito de Naviraí, que veio, quer conhecer como que a gente trabalha, porque provavelmente ele quer levar alguma experiência lá para a cidade dele. Mas tudo que é bom acaba rápido, né? Estamos chegando ao final. Eu queria saber de você o seguinte: que conselho você deixa para os jovens estudantes e também jovens empresários que estão iniciando agora e que desejam construir o seu caminho de impacto como você construiu? Impacto empresarial, impacto no associativismo, impacto na responsabilidade social. Que conselho você daria? Primeiro, acredite em você. Tenha grandes objetivos, tenha grandes metas, acredite em você, se capacite para aquilo que você quer fazer. Então, a busca pelo conhecimento, ela é incessante. Hoje aquela frase long life learning, ela nunca foi tão realista, tão necessária. Você não tem condições de parar de aprender. Eu fico com uma preocupação constante. Será que eu vou ser ultrapassado no conhecimento? Será que eu vou estar preparado para o mercado de amanhã? Então, estou sempre lendo, estou sempre buscando informação, estou sempre pesquisando, estou sempre estudando, literalmente estudando. Porque eu preciso estar preparado. Eu estava agora, recentemente, estava estudando inteligência artificial, como usar melhor a ferramenta, quais ferramentas disponíveis no mercado.
porque você tem que estar sempre estudando. Então, sempre se capacitem, acreditem em você mesmo, perseverem. Obstáculos, desafios, todos teremos. Dificuldades, todos teremos. Será que sempre aquela pedrinha no meio do caminho que você vai tropeçar, mas você não vai cair? Porque se você acreditar em você mesmo, tiver esperança, tiver fé, acreditar em Deus, né, sempre te iluminando, te guiando, com a sua capacitação você vai chegar lá. Então acredite em você, tenha atitude, persevere. Muito obrigado, Michel, por compartilhar conosco aqui, né, sua visão, sua trajetória e inspirar com certeza muitas pessoas e ver que você levou sempre a sério a importância da educação, a importância de liderar, a importância de colaborar, e quando você junta tudo isso, com certeza vão transformar pessoas, que vão transformar empresas, que vão transformar a cidade e o país como um todo. Então, a vocês, nossos ouvintes, você que está aí nos ouvindo pela rádio web do UniCV, que vai nos assistir provavelmente também no YouTube, lembrar que o Poder Educação é transmitido pela rádio UniCV e também pela nossa página lá no YouTube. E eu quero fechar aqui deixando uma frase, porque conhecimento constrói e ação coletiva, ela com certeza... Não, eu inverti. Peraí. Quero deixar uma frase aqui para vocês, porque o conhecimento transforma e a ação coletiva constrói. Então, até o próximo episódio de Poder e Educação. Muito obrigado. Até mais.